nobres, como é que nós estamos? Tudo tranquilo por aí? Estão se cuidando? Vamos dar seguimento aí nos nossos estudos aí sobre as questões do trabalho. O avançar do desenvolvimento do capitalismo, ele trouxe mudanças significativas às questões do trabalho, né? Trabalho é o que vai produzir riqueza no capitalismo, né? Então a gente vai analisar as maneiras como o capitalismo foi se adequando às suas necessidades produtivas, lógico que sempre visando o maior lucro da burguesia. O processo de produção de alguma coisa ele vai ser sempre baseado em 3 aspectos: no trabalho, como hoje a gente já falou, na matéria-prima e nos instrumentos de produção, né? As questões do trabalho a gente já analisou na outra aula, né? A gente falou sobre o processo histórico do trabalho desde lá de Roma, né? Que era onde o trabalho era uma punição. E a gente viu também que a questão do trabalho, ela vai ter um significado diferente ao longo da história, né? Chegando ao finalzinho do século XVIII, a gente tem a primeira Revolução Industrial, e daí para cá o trabalho ganha um olhar cada vez mais diferenciado, né? Eu coloquei aqui uma pequena divisão sobre essa questão do trabalho qualificado e não qualificado, né? Mas sinceramente eu acho que não é o que mais nos interessa não. Trabalho é trabalho, seja o trabalho exercido pelo ajudante de pedreiro, que não tem uma necessidade de educação formal para fazer aquilo, ou o trabalho de um médico. Trabalho é trabalho. Dentro de uma sociedade, né, todo trabalho é importante. Se a gente não tivesse o coletor de lixo trabalhando, enfrentando aí a pandemia, você imagina como é que ia ficar nossas casas, a nossa rua, se não tivesse o cara recolhendo lixo, né? A questão da matéria-prima, né, um outro pé desse tripé que vai formar a questão da produtividade, da produção, né? Eu coloquei um exemplo aqui bem ligado à nossa realidade, né? O que é a matéria-prima para uma costureira? Tecido, linha, agulha, né? Então isso é essencial, né? Lembrando que essa matéria-prima, uma hora ela foi um elemento da natureza, né? Então o algodão estava lá na natureza, ele foi colhido, foi cardado, virou tecido, para então a costureira fazer a calcinha, né? O fio, a linha lá foi cardada do algodão para ela poder costurar. E instrumentos de produção, ainda no caso da costureira, a gente vai ter que ter uma máquina de costura, né? Tesoura, vai ter que ter uma mesa de corte, né? Então essas coisas são os instrumentos que vão mediar o trabalho, e a matéria-prima são os instrumentos de produção. A gente já fez uma análise disso, mas só para a gente lembrar que a transição do século XIX para o século XX, ela foi marcada pela segunda revolução industrial, o avanço da indústria química, o maior uso da eletricidade, ou o início e o aprofundamento do uso da eletricidade, né? Isso aliado ao aumento da atividade bancária fez com que a gente observasse o nascimento do capitalismo financeiro, né? Vê que essa nova etapa do capitalismo, né, do capitalismo financeiro, ele vai acirrar a busca da burguesia pelo lucro, né? Enquanto antes você tinha 2 bancos, você vai ter agora uma pleiade maior de bancos, cada dono de banco buscando aumentar o seu próprio lucro, cada dono de fábrica, né, buscando aumentar o seu próprio lucro. Daí a gente vai ter o surgimento de
novos modelos produtivos, né? Dos quais a gente vai destacar aqui 3: o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. O Taylorismo foi o primeiro a surgir desses, né? Um engenheiro chamado Frederick Taylor, ele tinha a necessidade de tornar o processo de produção mais eficiente, né? Mais eficiente igual aumento do lucro. Então, ele procurou estudar movimentos, processos industriais para que houvesse um aumento da produção, o que levaria a uma maior lucratividade, né? Dentre as principais características do Taylorismo, a gente vai ter a questão da racionalização do trabalho, tá? Então, aqui a gente começa a ter o que Marx vai chamar de alienação do trabalho, né? O trabalhador que tinha ciência de quase todo o processo produtivo, ele passa a ser responsável só por uma parte desse processo produtivo, né? Então, assim, a gente tem numa linha de produção um trabalhador, que ele vai ser responsável por um determinado momento específico naquela produção. Então, se a gente for analisar, vamos dar um exemplo aqui de uma linha de produção de carro. Então, um trabalhador seria responsável por colocar a roda no carro, ponto e acabou. Ele não ia saber se a porta foi parar no lugar, o capô foi parar no lugar, como é que é feito o motor, o que tem no motor. Então, há uma especificação cada vez maior do trabalho, fazendo com que o trabalhador não tenha uma noção do total valor do produto que ele ajuda a construir, né? As inovações do Taylorismo, elas são basicamente essas aqui, né? Substituição de métodos baseados na experiência por metodologias cientificamente testadas, visando o lucro, né? Seleção e treinamento rigoroso dos trabalhadores de modo a descobrir suas melhores competências. Voltando a dizer, isso aqui não quer dizer que o trabalhador, ele tinha conhecimento do todo, né? Essa habilidade e competência para realizar uma determinada tarefa, né? Supervisão contínua do trabalho. Aqui a gente tem uma coisa interessante, que é o domínio do burguês sobre o tempo do trabalhador, sobre a hora do trabalhador. O trabalhador, ele não é mais dono do seu corpo. Se ele tem vontade de ir no banheiro, ele tem que ir ao banheiro em tal hora, ou ele pode ir por tantos minutos, né? Dada a questão da disciplina do corpo do trabalhador. E a questão que a gente tinha falado aqui do trabalhador lá que vai ser especialista em colocar a roda no carro, né? Na questão do fracionamento da linha de montagem, diminuindo a autonomia do trabalhador, né? Aqui um resumo sobre o Taylorismo, né? Administração científica do trabalho, organização e divisão das tarefas dentro de uma empresa, controle do tempo e redução dos movimentos, para obtenção do máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo e atividade. Henry Ford analisou esses processos, né, desenvolvidos por Taylor, e ele foi além. Tá? Henry Ford, ele vai ser o cara que vai instalar a primeira linha de produção semi-automatizada de automóveis. Ontem eu estava vendo um filme, Ford versus Ferrari. É um filme que fala sobre a entrada da companhia de veículos Ford nas corridas. Eles vão participar de algumas corridas na Europa, e aí passa lá uma linha de produção da Ford, né? Num momento assim, caraca, eu tenho que montar uma aula, olha aí uma linha de produção, tá? Esse é um modelo de gestão de indústrias que vai perdurar até a década de 80 do século passado, tá? Essa questão da linha de produção, né, que visava a produção em massa. A linha de montagem, ela possibilitava uma produção cada vez maior em menos tempo, né, dos produtos.
o que fez com que os produtos ficassem mais baratos. Isso não quer dizer que Ford tenha diminuído sua margem de lucro, mas isso quer dizer que Ford torna os produtos mais acessíveis. Ele, num determinado momento da vida dele, ele fala que ia produzir carros para que seus próprios operários pudessem ter um carro, né? Obviamente que o aumento, para ele manter a margem de lucro dele, ele aumenta a produtividade, diminui o valor do produto final, mantém a sua margem de lucro. Para isso ele tem que enxugar o custo da produção em algum lugar. Aí, obviamente, que o produto dele vai ter uma qualidade menor do que o de outras montadoras. Né? Esse modelo é um modelo que se espalha pelo mundo inteiro, né? Causam, não é que o modelo fordista em si tenha causado crescimento econômico, mas a indústria dos países que já eram industrializados a essa época e que adotam os sistemas fordistas, elas florescem, né? Então, é um mecanismo adjutório à ascensão do capitalismo durante essa época, né? As principais inovações do Fordismo são de natureza técnica e organizacional. Então, a gente vai ter a implantação das esteiras rolantes, que vão levando o produto enquanto o funcionário vai trabalhando, tá? Isso fez com que os trabalhadores eles fizessem movimentos desgastantes e repetitivos. Em um filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que ele mostra isso de maneira engraçada, mas assim retrata de maneira muito importante isso. Tem um quadrinho sobre o Fordismo, produção em série, visando o consumo em massa, né? A questão da esteira rolante, da linha montagem, redução da carga horária, né? Essa questão do aumento salarial é uma questão que a gente tem que relativizar isso aqui, né? Porque houve um aumento, mas acontece que o trabalhador ele continua sendo explorado na sua mais-valia e continua sendo alienado do seu trabalho, tá? E o objetivo disso tudo era máximo de rendimento e eficiência com mínimo de tempo e atividade. Mínimo de tempo, né? Se você faz mais produtos em menos tempo, óbvio que o seu lucro vai ser maior. Aqui é uma imagenzinha do filme que eu falei para vocês, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Na apresentação em PowerPoint, eu tentei colocar um linkzinho lá para vocês verem o filme. Não sei como é que ficou na hora de subir o vídeo para a apresentação para a plataforma, se vai dar para olhar. Se não der para ver, joga lá no YouTube Tempos Modernos Charlie Chaplin, tem uns fragmentozinhos que valem a pena vocês darem uma olhada, não precisa ver o filme inteiro. A questão que eu estava falando para vocês, da questão da alienação do trabalhador. O cara, ele era responsável por uma determinada atividade. Então, ele não sabia o que tinha aqui. Então, a gente tem essa chargezinha de Frank Ernest falando que vou me aposentar amanhã. Sabe o que eu vou fazer? Vou andar até o fim da linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Quer dizer, isso é a alienação do trabalhador. Ele não tem noção do produto final do seu trabalho. Ele não tem noção do produto final, logo não tem noção do valor daquilo que ele produz, logo ele também não se sente impelido a cobrar do burguês o valor do seu trabalho. Na década de 80, a gente vai ter o surgimento do toyotismo. Esse modelo de produção é um modelo de produção que ele começa a ser desenvolvido no Japão. O Japão, obviamente, sofre muito com o final da Segunda Guerra Mundial e há uma necessidade de você ajustar
reajustar o parque industrial japonês ao pós-guerra, né? Junto ao parque industrial destruído, você tinha uma dificuldade de adquirir matéria-prima, né? Então há uma necessidade de você fabricar, de você manter o seu parque industrial produzindo, mas com o menor custo possível, né? Então, engenheiros da Toyota, da fábrica de carros Toyota, de carros, tratores, equipamentos pesados, eles acabam por fazer alterações, tá, no processo de produção fordista, tá? Então, as principais inovações tecnológicas: uma produção adequada à demanda, não há mais estoque, né? Você trabalha com uma redução significativa de estoque, uma diversificação de produto fabricado, o consumidor ele passa a ter um leque maior de escolhas, automatização das etapas de produção, a questão da robotização das linhas de produção e uma mão de obra cada vez mais qualificada e multifuncional. Tá? Então, assim, um determinado funcionário ele é capaz de desenvolver múltiplas funções. Então, o cara ele não é mais, o cara vai trabalhar na Toyota. Ele não é mais só torneiro mecânico ou só ferramenteiro. Ele é um cara que ele é capaz de desempenhar múltiplas funções. Aqui um resuminho sobre o toyotismo, né? Produção flexível, tecnologia avançada, automação na produção, pesquisa de mercado, tecnologias colaborativas, número reduzido de trabalhadores através da qualificação e terceirização de alguns setores. Na nossa próxima aula, a gente vai ver como Durkheim, Weber e Marx analisam todo esse processo do trabalho, tá? Como que a sociologia olha essa evolução dos modelos produtivos ao longo do final do século XIX e do século XX. Tá bom, meus amores? Beijo bem grande, fiquem bem, tá? Se cuidem.